Rádio Só Gospel. Estamos dando início a mais uma entrevista aqui, como fazemos sempre, né? Essa entrevista ela será divulgada nas redes sociais, Facebook, YouTube, e vai rodar nos domingos na Coremas FM e ficará disponível de tempos em tempos na Rádio Só Gospel, né? Se você acompanha a Rádio Só Gospel, então você vai sempre estar ouvindo essa entrevista, como as demais que foram feitas aqui na rádio, né? Dando continuidade, hoje nós temos conosco aqui a honra e o prazer, né, de estar conosco o pastor Otaniel Ferreira, né? Pastor Otaniel, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, Rosildo, né? Quero dar a paz do Senhor para todos que vão ouvir ou ver, né, essa entrevista, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. O pastor Otaniel Ferreira é um conterrâneo nosso, mas que teve um bom tempo fora da nossa região, no sul, e ele voltou para o Nordeste com o objetivo de assumir uma missão pastoral, né, que é o que ele está fazendo, né? Mas todos nós gostamos de saber um pouco da infância, do passado, mas o pastor é evangélico, nasceu em berço evangélico, né? Nasceu em berço evangélico, né? Isso. Então a gente vai pular essa parte de perguntar pela sua convenção, mas eu gostaria de saber um pouco assim sobre a sua infância, né? Já que o senhor nasceu em berço evangélico, como foi a sua infância, sua juventude, né? Como mundo cristão versus secular, né? O jovem sempre enfrenta essas duas vidas, né? Isso. A minha infância, graças a Deus, eu tive uma infância comum, como todas as crianças, né? E cresci na igreja, aos 10 anos de idade já tomava conta de um grupo de crianças, né? Com mais de 50 crianças. E assim foi, na Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, né? Sempre fui assembleiano. E minha infância foi um pouco, para mim foi boa, graças a Deus, porque apesar das proibições antigamente, que a igreja proibia muita coisa para nós, eu agradeço muito a Deus por aquele tempo, né? Por ter enfrentado todas aquelas proibições, porque hoje eu sou o homem que sou, porque eu tenho certeza que lá atrás eu tive uma regra. Hoje a gente enfrenta, na maioria das vezes, né, no meio gospel, mesmo meio evangélico mesmo, né, pessoas que querem liberar certas atitudes, como o que a Bíblia chama de fornicação, né, entre outras coisas. No seu tempo você cumpria tudo direitinho? Sempre, porque eu, na verdade, eu casei virgem. Né? Casei em São Paulo. Idade com 19 anos. Casei com 19 anos. Minha esposa, eu a conheci na escola, né? Nós éramos amigos de classe. Começamos aquele namoro bem inocente mesmo, de não poder beijar, não poder abraçar, porque a mãe estava sempre perto. Cunhado, eu para namorar eu tinha que estar lá às 7 da noite, sair às 9, né? Então, essa foi minha vida. E aí ela viajou para São Paulo, eu viajei para o Rio de Janeiro, e lá depois eu fui para São Paulo, e lá nós casamos, né? Mas minha infância, minha vida, infância, juventude, sempre dedicado à obra de Deus, né? Esse tempo todo. Maravilhoso, né? É até difícil nos tempos atuais, que a igreja enfrenta uma crise grande, né? Inclusive os cultos de doutrina, cultos de ensinamentos, né? Cultos dedicados à oração, é uma escassez na maioria das igrejas, né? Não todas, mas a maioria das igrejas é uma escassez, né? E vemos na sua pessoa, como o senhor falou aí, que a sua dedicação exclusiva, né, à obra de Deus, já trabalhando com jovens e assim por diante, né? E o senhor poderia contar assim, o que o senhor entende, que o senhor tem a dizer sobre esse movimento de ideologia de gênero, kit gay e coisas semelhantes assim? No seu tempo essas coisas não aconteciam, né? Hoje... Não, pastor Zildo, a coisa que eu tenho a falar sobre isso é que isso é obra do diabo. Porque o diabo, ele está aí. Para quê? Para destruir tudo aquilo que foi construído ao longo de um grande tempo, né? Não sou contra cada um ser o que queira ser,
Porém, a palavra de Deus nós temos que pregá-la do jeito que ela é. E a ideologia de gênero é algo que fere a palavra de Deus. Vai de encontro ao próprio Deus quando eu tenho que assumir que um menino pode ser uma menina pode ser um menino. Isso está fora dos parâmetros bíblicos e fora da realidade. A própria natureza nos indica Sim, cada um, como diz, no seu quadrado. O ser humano, ele pode até querer modificar seu corpo futuramente, mas ele sempre vai ser o homem e ela sempre vai ser uma mulher. Né? O gene não vai mudar nunca, é a mesma coisa. Então isso são obras satânicas para tentar acabar com a família, porque o alvo maior desse povo, dessa sociedade suja de hoje, é a família. É a degradação ou a destruição da família. Mas ainda existe a igreja que ora, que busca e clama ao Senhor. E eu sei que Deus não vai permitir isso acontecer. Com certeza. Né? O kit gay é uma das armas que eles estão usando para fazer degredir de fato as famílias, né? A célula matriz principal, né? da sociedade. Não vou falar nem só da igreja, mas da sociedade em geral. Para destruir as crianças. Né? Eu tive lendo uma reportagem ontem mesmo, falando que estão querendo aprovar uma lei em que a criança, a partir de 5 anos de idade, ela vai pertencer ao Estado. Os pais não vão poder interferir na criação daquela criança. É o Estado que vai dizer o que ela vai ser, quem ela vai ser futuramente. E isso está fora, está errado, está totalmente errado. E a igreja tem que combater essas coisas. Se nós vêssemos aí pelo lado bíblico, né, um pai de família, quando tinha uma responsabilidade total com a sua família, ele se tornava até patriarca, né? Seria pai dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tartaraneto, e assim ele fazia aquela família crescer, se multiplicar, e ele tinha sob o seu controle a sua doutrina, que provavelmente no personagem bíblico era uma doutrina provinda do próprio Deus, né? Hoje nós temos que enfrentar. Pastor, assim, por exemplo, nós observamos em outra conversa que eu tive com o senhor, que o senhor casou em uma igreja que não pertencia, que não frequentava, né? E como se deu esse fato, o motivo? Na verdade, eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar de caseiro com a minha esposa. Na época nós éramos noivos, mas queríamos casar. E o lugar que nós fomos morar era um pouco remoto, em Granja Viana, onde tem muitas chácaras. E de lá nós saímos, encontramos uma igrejinha muito pequena do Ministério do Belém, lá em São Paulo, e fomos congregar lá. E falei para o pastor da congregação que nós íamos casar, e ele perguntou em que igreja nós iríamos casar. E eu falei que nós iríamos casar na igreja cristã paulistana, porque era o desejo da nossa patroa. Porém, quando faltava assim uma semana apenas para o casamento, a nossa patroa veio e disse que o pastor não casava, porque não era da igreja deles. Nós não éramos da igreja dele. Então eu cheguei na minha igreja um pouco triste, e o meu pastor me chamou no final do culto e disse assim: irmão Daniel, o senhor tem que casar na nossa sede. Aí eu disse assim: então é de Deus, porque hoje eu já vim dizer para o senhor que eu não tinha uma igreja para casar, porque a mulher lá desistiu, o pastor lá desistiu. Né? E fui casar na igreja, na Assembleia de Deus em Caucaia, município de Cotia, em São Paulo, e só fui naquele dia. Conheci o pastor que me casou naquele dia, a igreja que me casou naquele dia. Ficou voltando lá depois? Nunca fui. Nunca mais fui. Hoje eu sei que o pastor foi jubilado porque vi pela internet, né, mas nunca mais fui naquela igreja. Por quê? Porque depois que eu casei, com pouco tempo eu me mudei de lá. Eu me mudei. Interessante, né? Dificilmente ocorre um fato desse, né? Dificilmente. Isso. E tem quantos tempos de casado já hoje? Eu fiz agora no dia 28 de setembro 22 anos de casado. 22 anos, né? 22 anos. Aprovado. Bem, pastor, e nesse decorrer da sua jornada, não só ministerial, mas de casamento, de vida conjugal, os dois então, o que o senhor considera um milagre em sua vida, que já ocorreu, que o senhor considera um milagre? O milagre na minha vida foi o nascimento da minha filha. Porque eu só tenho uma filha, o nome dela é Amanda. Eu amo a minha filha de todo o meu coração, porque foi
a minha história com a minha filha é termo o que Deus falou para Abraão: vou te dar um filho. Eu não pedia filho, porque eu estava desempregado, 7 meses morando na casa da minha cunhada de favor, lá em São Paulo, não é fácil. E naquele dia, Deus usou uma irmã, até deficiente visual ela, e ela falou para minha esposa que minha esposa estava lutando contra Deus, e falou assim: olha, ela não queria ter filho. Não, ela não queria ter filho pela situação, eu até entendia. E de repente não estava estruturado o suficiente. Morando de favor. Né? De repente chega a irmã Elisa e fala: vocês vão ter um filho. Mesmo a irmã sem querer, mas Deus está dizendo que vai dar, porque é Ele que quer esse filho. Amém. Então, minha esposa desesperou. Né? Daniel, a gente não pode ter filho. Eu disse: nem se Deus está dizendo que vai dar, é porque Ele vai dar a condição de criar. E assim que ela descobriu que estava grávida, uma semana depois, chegou um motoqueiro lá, às 7h30 da noite, eu fiquei assustado, trazendo um telegrama. Eu nunca havia recebido um telegrama e estava escrito urgente. Então aquilo me deixou apavorado, porque minha mãe morando aqui no Nordeste, e eu pensei que já era... O primeiro pensamento que vem. Da doença que ela tinha, né? Então, quando eu recebi, eu nunca tinha recebido o telegrama e não sabia que todos os telegramas está escrito urgente. E eu recebi, quando eu abri, era um emprego. Né? Um emprego na aviação Tânia, uma das melhores viações de ônibus. Deus falou que daria um filho, queria um filho, porém já mandou o suprimento. Né? Mandou o suprimento. Foi assim, uma coisa rápida. Eu já desci as escadas da casa da minha cunhada gritando: glória a Deus, Neinha, Deus é fiel, olha como Deus é fiel, olha aqui, ó, um emprego, está me chamando para trabalhar. E dali em diante foi só vitória. Até o dia do nascimento, porque minha filha passou da hora de nascer, não por culpa nossa, mas por culpa do médico que mandou minha esposa voltar no mesmo dia, naquele dia de madrugada. Eu fui direto para o trabalho, e quando eu volto do trabalho, minha esposa já tinha tido filho. É mesmo, mandou voltar. Mandou voltar para casa. Foi trabalhar, quando volta para casa já Quando eu voltei para casa, minha esposa tinha sentido dor, e meu cunhado alugou um carro e levou ela para Interlagos. Um erro médico. Que foi onde a minha filha nasceu, mas nasceu com sujeira nos pulmões, porque engoliu sujeira do parto. Né? Atrasou. E ela foi para a UTI, ficou na UTI, internada 14 dias. E um dia, eu vi quando aquela máquina do coração parou de bater, aquilo ali ficou, aquele fiozinho reto, e eu senti, ela se esticou toda, e eu comecei a chorar e disse assim: Senhor, eu não pedi, mas o Senhor me deu minha filha, e o Senhor disse através da tua serva que era uma promessa. E se o Senhor me deu, eu não aceito que o Senhor atire minha filha. Eu disse: Senhor, eu vou fazer um voto contigo, que se o Senhor livrar minha filha, me der minha filha de volta, eu vou ser um dizimista fiel da tua casa o resto da minha vida. Porque eu era aquele dizimista que só entregava dízimo quando dava. Quando dava para dar. Se o dinheiro fosse suficiente, você dizimava. Se sobrasse, não. Então, a partir daquele dia eu aprendi que as primícias precisam ser de Deus. E minha filha foi salva pela glória de Deus e está aí com 20 anos, casada. No momento da sua oração houve uma resposta ou demorou? Na hora ela voltou e voltou na hora. Amém. E graças a Deus minha filha já está até casada. Pois bem. Graças a Deus então, né, pastor? Além de você ganhar o bebê, em seguida, né, já tem mais uma prova de que Deus estava no negócio, né, e restaura de repente a vida que estava prestes a perecer, né? Mas mudando um pouco de família para ministério, como se deu o seu chamado para o pastoreio? Pastor, olha, meu chamado para o pastoreado, na verdade eu não queria, nunca pensei em ser nem obreiro de igreja, porque isso não passava na minha mente. O que passava na minha mente é fazer o que eu fazia, que era ser regente de coral, regente de grupo de jovens, regente de grupo de irmãs. Eu sempre fui regente e cantor. Então esse era o meu sonho. Eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu quero ser um cantor famoso, como Cassiane, como esses cantores. Senhor, a minha oração era essa. Mas não foi isso que Deus quis. Eu sempre fui muito apegado aos meus pastores, ajudar em tudo que eles precisavam. E daí um dia eu cheguei do trabalho, tomei meu banho, corri e fui para a sede, lá no quilômetro 40, na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro.
E o pastor presidente, o pastor Rinaldo Silva Dias, na época, ele me deu a oportunidade. E eu cantei. Quando eu cantei, que eu terminei, ele disse: ajoelha aqui, irmão Taniel. Vamos consagrar, estamos separando ele agora para o diaconato. Nem passei pelo trabalhador, já fui direto para diácono. E 3 anos depois, fui consagrado a presbítero. Depois, mais 3 anos ao evangelista. E 2 anos depois, fui consagrado ao pastorado em Volta Redonda, em uma das nossas catedrais de Madureira, lá em Volta Redonda. Amém. Glória a Deus. E o que, de fato, fez o senhor retornar? Ou seja, o que te trouxe a Coremas novamente? Como é que ocorreu isso? O retorno aqui? Sim, aqui em Coremas. O que te trouxe aqui e o que de fato como de fato foi o início do seu trabalho aqui, da obra aqui em Coremas? Olha, é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir. Por favor. Eu estava no Rio de Janeiro e tem um casal aqui da cidade de Coremas, presbítero José Celestino e a diaconizadora, que eu conheci em São Paulo em 1997. Eles tinham acabado de se converter, tinham passado por um período muito difícil na vida deles, bem difícil mesmo, toda a família que se converteu naquela época. E passou-se os anos, eu fui morar no Rio de Janeiro e não nos vemos mais, e muitos anos. Um dos filhos dela me encontrou no Facebook, mandou uma mensagem e eu fiz a ligação, e ela conversando comigo, ela perguntou se não tinha, né, eu conversando, perguntando sobre a igreja, as coisas todas, e ela disse: irmão, aqui não tem esse ministério não. Eu disse assim, mas ela disse: não tem como vir para cá? Eu disse: não, mas tem vários ministérios de Madureira aí na Paraíba, eles podem abrir. Ela disse: aqui na cidade não tem como o irmão falar com o seu pastor aí? Eu disse: eu posso até falar, mas é difícil sair do Rio de Janeiro para abrir um trabalho onde tem. No estado da Paraíba tem Ministério de Madureira. E a minha surpresa foi que o meu pastor, ele não era de mandar obreiro para fora da cidade, de Seropédica. Nunca mandou. Eu fui a primeira pessoa, a minha família foi a primeira família a ele tirar de Seropédica para outro lugar. Né? E viemos como missionários para Coremas. Ele já enviou? Já enviou. Isso foram 2 meses. Uhum. Ele disse: pastor Taniel, tudo vai funcionar com 2. Você tem 2 meses para arrumar todas as suas malas. A igreja toda vai trabalhar aqui. Você vai ter que fazer comida para 600 pessoas. Para nós vendermos essas 600 quentinhas. Mandou até fazer risoto de frango, porque eu também sei cozinhar. É bom na cozinha. Sou. Então ele mandou fazer... É seu forte também. Gosto muito de cozinhar. Mandou fazer 600 pratos de risoto de frango. E eu fiz, vender os 600 pratos, porque era 6 mil reais que precisava arrecadar para pagar a minha mudança. Né? As passagens de avião comprei. Encontrei uma promoção inédita para Campina Grande, porque é muito difícil passagem barata para Campina Grande. E naquele dia apareceu a passagem a R$272 para Campina Grande. Voo direto. E eu vim e estava dando tudo certo, sabe? Até o taxista Deus preparou em Campina Grande para me trazer aqui nessa cidade. Né? Então, chegando aqui, fui direto para a casa do irmão Celestino. Aí passei... Começaram a trabalhar? Não, fomos assim, eu já sabia onde era o salão, porque a irmã Dora já estava trabalhando nisso, já tinha a casa alugada, que eu já tinha alugado do Rio para cá. E nós começamos, o primeiro evangelismo foi no dia 18 de abril de 2015. Para no dia 19 abrirmos a igreja. E nós abrimos a igreja. Eu, minha esposa, minha filha, irmão Zé, irmã Dora e irmã Desterro. 6 pessoas. E de lá para cá a obra cresceu. Amém. Só cresceu. Eu saí daqui, fui para Campina Grande. Né? Fui tirado daqui para Campina Grande com 1 ano e 10 meses. E nesse 1 ano e 10 meses eu saí daqui, já tinha mais de 100 pessoas entre membros. Pelo que o tempo não dá para nós falarmos desse Campina Grande. É muita coisa. É muita coisa. Mas eu tenho uma história de vida muito comprida, pastor. É como eu disse para o senhor naquele dia, que dá para escrever um livro. É muita coisa, é milagre, é história, é coisa engraçada. Muita coisa aconteceu para que hoje eu esteja à frente da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui em Coremas. E agora estou de volta, Deus sabe por quê. Ele tem um propósito. A Campina voltou novamente e está assumindo Deus aí. Tem um propósito. Voltou a crescer, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós estávamos cheguei aqui, tínhamos 12 jovens, estamos com 22.
Você tem algum cargo no ministério a nível estadual, algum cargo ministerial? Sim, eu até janeiro de 2019 eu sou ainda o terceiro vice-presidente do campo de Campina Grande. Terceiro vice-presidente do campo. Do campo. E eu era líder da Almadeg, mas depois que eu vim para cá o pastor botou o menino que era meu vice, agora ele assumiu a Almadeg, que é a União de Jovens. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre a sua experiência como pastor, na sua vida, assim, mas eu acredito que o tempo não dá, pastor, porque o nosso tempo é resumido, né? E vai ultrapassar e vão cortar e a rádio não vai passar tudo, né? Mas eu creio que deve ter alguma coisa chocante como experiência no ministério, né? Já vivi muita coisa. Se eu for falar para o senhor um grande milagre na minha vida, além de Deus ter devolvido a vida da minha filha, foi da minha esposa. Não dá para eu contar. Só se for um assunto só sobre ele. Restauração de saúde também? Totalmente. Assim, algo para a morte. E para mim contar, eu teria que contar todos os detalhes para os irmãos entenderem o que foi que minha esposa enfrentou. Tá aí, você que está ouvindo esse vídeo, ele não vai poder contar, mas mais um milagre, né? A filha, os aparelhos já tinham parado, o gráfico já tinha parado, ele orou a Deus e ela voltou novamente a respirar e ele já se alegrou ali vendo a mão de Deus. E agora mais um milagre com a sua esposa. Ele não vai contar, mas creia, viu? Deus é maravilhoso, né? Restaurou a saúde da esposa dele. Não, pastor, vamos pular essa parte, tá bom? Não, tudo bem. Eu vou falar algumas palavras e você me fala o significado delas para a sua vida, para a igreja em geral, para a sua igreja, conforme você queira interpretar. Não é necessário ser uma interpretação científica, mas segundo a sua compreensão, certo? Por exemplo, oração. Oração para mim é o combustível do crente. Sem oração não vai. É quem alimenta o cristão, qualquer cristão, o combustível do crente é a oração. Para que ele esteja firme, de pé, para suportar esse mundo aí só com oração. Tá. Glosolalia. Fala línguas, né? Uhum. Línguas estranhas para mim é a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Presença de Deus e evidência do batismo com o Espírito Santo. Você julga o batismo com o Espírito Santo uma necessidade para a igreja atual? Sim, é necessário, porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, como a Bíblia fala, que quando nós aceitamos, nós já nascemos com um espírito ruim, que é o espírito humano, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, aquele espírito sai e o Espírito Santo entra. Então, quando o Espírito Santo entra, ele toma conta do lugar porque você passa a ser morada dele. Aí, com o passar do tempo, você precisa ser revestido dele. Então, o que é revestir? Eu fiz uma comparação na igreja. Eu estou vestido dessa forma, mas se eu quiser me revestir, eu vou botar o paletó. Então, eu vou estar mais protegido ainda. Mais tinha o Espírito, agora aí veio o batismo que é um revestimento, ou seja, é um fortalecimento para aquilo que eu já tenho. Amém, graças a Deus. E o que o senhor tem a dizer sobre revelações na igreja atual? Esses movimentos que há hoje em dia? Pastor, eu ainda acredito em revelações e visões, mas eu sou muito cauteloso com essas coisas. Sou muito cauteloso, porque infelizmente entraram na igreja hoje e banalizaram as visões e as revelações. Hoje está um negócio de toda hora Deus mostra, toda hora Deus revela, toda hora Deus... Não é assim. O que está fazendo as pessoas perder a crença nos dons da igreja, né? Porque estão usando... Com certeza. Teorias e transmitindo como se fossem dons, né? Aquela passagem bíblica onde Deus diz assim: muitos dizem que fui eu, mas na verdade eu não disse nada. Né? Usam o meu nome dizendo que Deus disse, mas na verdade Deus não falou nada. E tem pessoas, infelizmente, eu falo, ai dessas pessoas, porque escandalizam o Evangelho e um dia vão prestar conta. Com certeza. Eu ia até perguntar profecia, mas você já falou aí. Mas fale alguma coisa sobre profecia nos dias atuais. Eu já recebi tanta profecia na minha vida e eu sempre explico aos irmãos da igreja, eu disse, irmãos, a profecia quando ela é de Deus, ela se cumpre. E quando Deus fala através de alguém, você sente na tua alma que aquilo foi Deus. Alguma coisa mexe por dentro, porque você já está com o Espírito Santo.
Então, quando vem de Deus, você sente algo do Espírito Santo. Agora, quando ela não vem, tem gente que fica na dúvida. Eu disse, irmão, fala assim, dentro do teu coração, Senhor, se for de ti que se cumpra, agora se não for, que o Senhor tire daqui. Não deixa entrar no meu coração, porque o perigo é entrar no coração. A pessoa alimentar aquilo. Porque se não acontecer, quem é o culpado? Deus. Nunca vão culpar a pessoa, sempre vão culpar. Na verdade, a falha estava no profeta que falou de si próprio e não de Deus, foi o que você acabou de falar anteriormente. Pastor Otoniel, infelizmente a gente está chegando no final, o tempo já está esgotado, né? Amém. Mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os internautas, para os ouvintes do rádio, para as pessoas em geral que vão estar vendo essa entrevista aí. Faça aí suas conclusões ou leve uma palavra de conselho, o que o senhor sentir de Deus. Amém. O que eu quero deixar para todos os que estão nos vendo e ouvindo é que procurem Jesus enquanto ainda há tempo, porque os sinais estão aí, a porta da graça está quase se fechando, Jesus está voltando e muitos estão desapercebidos, assim como no dia de Noé. Não estão se preocupados, a igreja está pregando, a igreja está mostrando a verdade e as pessoas não querem enxergar a verdade. E a verdade é que Jesus está voltando. Nós podemos ver pelo que está acontecendo e nós temos que estar vigilantes. Lembra da passagem das 10 virgens? Eram 10 esperando o mesmo noivo, porém 5 aguardavam de verdade, eram sinceras, mas 5 não estavam lá porque achavam divertido estar lá. A igreja é dessa forma, pastor Zildo? A igreja é dessa forma, está lá aquele povo todo, mas nem todo mundo ali está aguardando realmente a volta do Senhor, mas tem um povo ali lavado e remido pelo sangue de Jesus que tem o coração aberto para isso. E olha que as 10 dormiram, e a igreja hoje está assim, está todo mundo dormindo, e eu sempre peço, Senhor, desperta a tua igreja, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. O conselho que eu deixo é que você leia Isaías 25:4, que está escrito assim: confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Não se preocupe, aquilo que Deus estiver fazendo na tua vida, Ele vai fazer. Não tome decisões precipitadas. Entregue toda a tua casa, toda a tua vida nas mãos do Senhor. E aguarde Ele, porque Ele está voltando. Amém. Tá, e esse foi a nossa entrevista de hoje aí com o pastor Otoniel Ferreira, do Ministério Assembleia de Deus Madureira, né? Pastor Otoniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Que Deus Ele continue te abençoando poderosamente, né? E esses dons se multipliquem, né? Amém. E o ministério se expanda mais e mais, né? Tá aí, você pode acompanhar essa entrevista, como eu já falei, através das redes sociais, né? Será rodada sempre, de vez em quando, na rádio Só Gospel, como também na Coremas FM neste domingo, e YouTube e Facebook também será rodado em vídeo, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Obrigado por estar nos acompanhando através desse vídeo, dessa entrevista. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pastor Otoniel, amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado.